Eu sou o professor Bira. E eu sou a Pan. E este é mais um vídeo do Pinguim de Barbicha. Tema de hoje: Covid-19, fatos e mitos. E eu queria aproveitar para contar para você uma novidade. Agora eu estou disponível para dar aulas particulares, matemática, física, química e biologia. Não vou ficar muito tempo fazendo merchan, mas no link que vai ficar aí, você poderá acessar todas as informações. Aula particular, online, é claro, nada de presencial, matemática, física, química e biologia, ensino médio. Conto com você se precisar e se caso realmente precise, conte comigo. Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do Pinguim de Barbicha e eu não sei se você tem acompanhado notícias, o que está aparecendo por aí, pela internet, pela televisão, e definitivamente não podíamos deixar de abordar o tema novamente. Principalmente porque ao longo das semanas eu recebi uma quantidade imensa de perguntas, dúvidas de verdade, além das atualizações da Organização Mundial de Saúde, e eu achei que seria interessante, até uma questão cívica, nós discutirmos esse tema novamente. O objetivo do episódio de hoje é responder a algumas perguntas e descobrir o que é mito e o que é fato em relação à pandemia de Covid-19. Eu só quero deixar bem clara uma coisa. Todas as minhas respostas são baseadas em pesquisas e publicações científicas e também no site da Organização Mundial da Saúde, que você mesmo pode acessar, link na descrição. Então, bora começar. Vamos às perguntas e dúvidas que vocês mandaram. Por que a preocupação com os cadáveres? Eles transmitem a doença? Não, os cadáveres não transmitem a doença. É muito importante ressaltar que quem faz a necrópsia, sim, estaria muito exposto, porque os pulmões de um indivíduo recém-morto têm vírus vivo e, portanto, a pessoa que está lá fazendo a necrópsia, ao abrir os pulmões, pode gerar aerossol suficiente para se contaminar. Tanto é que, durante a pandemia, é proibida a necrópsia de quem morreu por Covid-19. Quer dizer, é proibida não, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de que não se faça a necrópsia. Isso significa o quê? O indivíduo já está diagnosticado com Covid-19 e vem a óbito, não há necessidade de necrópsia, nós já sabemos a causa da morte. O indivíduo tem síndrome respiratória aguda, não foi diagnosticado com Covid porque não foi testado e vem a óbito, teste para definir a verdadeira causa da morte. Isso não está acontecendo no Brasil. Nós temos um aumento de mais de 200% nos casos de mortes por síndrome respiratória aguda em relação ao mesmo período do ano passado. Visivelmente, cadáveres que não foram testados. Se algum desses que não foram testados acabam passando por necrópsia, a equipe envolvida no processo pode sim estar em risco. Mas nós que não estamos trabalhando diretamente com os corpos, não temos risco, porque o vírus está presente nas gotículas de saliva, no aerossol respiratório, e isso o corpo morto já não emite mais. Agora, por que evitar o funeral? A cultura ocidental tem aquela necessidade, em especial nós brasileiros, durante um funeral, de nos aproximarmos do corpo, de tocarmos o corpo. Algumas pessoas beijam o corpo, né? Isso tudo pode sim colocar em risco. Então, em vista dessa situação, nós temos essa determinação de enterro sem funeral ou funeral com caixão lacrado, coisas desse tipo. É esse o grande problema, mas o cadáver em si não transmite a Covid-19. Qual é a utilidade da Face Shield? Ela dispensa o uso da máscara? Excelente pergunta. Você sabe o que é Face Shield? Se não sabe, está aparecendo para você agora. Face Shield é aquela máscara que é uma placa de acrílico ou de plástico colocada na frente do rosto da pessoa. A utilidade da Face Shield é aumentar a proteção na área dos olhos e na área atrás dos olhos, consequentemente a região próxima à orelha, né?
Um ponto importante, ela sozinha não serve para nada. Ela sozinha não é proteção contra o contágio com Covid-19. Então, na verdade, ela tem que ser utilizada em conjunto com a máscara. É a única maneira de você estar realmente protegido. Atualmente, nós temos pessoas usando face shield por aí, andando pelas ruas, e algumas empresas adotaram o uso da face shield para seus funcionários quando eles trabalham com atendimento ao público. Quando me fizeram essa pergunta lá no Instagram, eu respondi que isso era um equipamento que deveria ser reservado aos profissionais de saúde, o que era verdade na ocasião, para evitar corrida às compras e os profissionais que realmente precisam do equipamento não terem à disposição, como nós já vimos acontecer desde o início da pandemia com diversas outras, ou melhor, com diversos outros itens, como máscaras, luvas, etc. Hoje, existem empresas fabricando face shield populares, então não tem problema, você pode usar. Agora, o ponto importante dessa história é, a face shield sozinha não serve para nada. Você usa face shield com a máscara. Outro detalhe, não adianta nada você estar com face shield e quando vai conversar com uma pessoa, quando vai fazer um atendimento, levantar a face shield para falar com a pessoa. Isso não faz o menor sentido. Aliás, não faz sentido nenhum você tirar o EPI para se comunicar, tirar o EPI para falar ao telefone, mantenha a proteção. Os pontos mais importantes para que você evite a infecção por coronavírus são manter a higiene das mãos, utilizar a máscara, utilizar a face shield higienizada, ou seja, aquilo que todos nós sabemos. O vírus pode ser transmitido através de feridas abertas ou também em contato com sangue? Não há evidências suficientes apoiando essa possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Nos diversos itens pesquisados, nas diversas publicações, nos muitos relatórios de pesquisas que são compilados pela Organização Mundial de Saúde, não foram encontradas evidências de transmissão do vírus através de sangue, através de feridas. O vírus está presente na saliva, o vírus está presente no aerossol respiratório, que são microgotículas que nós nem enxergamos, que saem do nosso aparelho fonador, que saem da boca, do nariz ao longo do processo respiratório. Foram encontradas algumas partículas virais em lágrima, foram encontradas partículas virais em fezes, mas esses são os únicos pontos. Existem pesquisas sendo feitas sobre a cannabis no tratamento de Covid-19? Existem pesquisas sendo feitas sobre o uso de cannabis contra a Covid-19. Na verdade, existe uma tendência no mundo de que com tudo que é doença que surja, tudo que é doença que apareça por aí, começa uma pesquisa com a cannabis, porque parece que existe uma necessidade incrível de colocar cannabis no mercado. Não sei se vocês já notaram isso, mas sim, existe. No caso da Covid-19 em especial, o que chamou a atenção foi um estudo canadense, em que fizeram testes envolvendo 25 variedades de... É um extrato, na verdade, com 25 variedades de cannabis com alta concentração de canabidiol, que é o princípio ativo da planta, e perceberam, agora que vem o ponto importante, perceberam através de simulações tridimensionais em computador que as moléculas dessas 25 variedades de canabidiol pudessem revestir a proteína que permite ao coronavírus entrar em contato com a célula e iniciar o processo de infecção. Não foi testado em animais, não foi testado em seres humanos, portanto não sabemos exatamente se isso é eficaz. Portanto, o estudo existe, é um estudo canadense, mas ele é absolutamente não conclusivo. O vírus é transmissível pelo suor? Qual é o perigo das caminhadas e corridas ao ar livre? O vírus não é transmissível pelo suor, ponto. Aliás,
Eu acredito que durante as corridas e caminhadas ao ar livre, ninguém fica trocando suor um com o outro, que seria algo um tanto quanto inadequado de se fazer em público, a troca de suor. Bom, abrindo o jogo, o negócio é o seguinte, eu era contra essas caminhadas e corridas ao ar livre, na verdade eu ainda sou contra, tanto é que eu não faço caminhada nem corrida ao ar livre, e nós, a PAN e eu, ficamos relativamente revoltados porque a nossa janela dá de cara assim para uma pista de caminhada, de corrida, uma ciclofaixa e tudo mais. E todos os dias nós vemos muitas pessoas caminhando, correndo e todas sem máscara. Mas tem algo importante para falar sobre esse sem máscara. Agora, enfim, o problema hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é a caminhada nem a corrida, não há problema nenhum. Inclusive, se você quiser ir ao parque, se você quiser ir a uma pista ou ir à calçada, fazer uma caminhada, fazer uma corrida para se exercitar, está liberado. Isso não é problema. O problema é não manter o distanciamento social. Então, é necessário sim uma distância de pelo menos 1,5 metro entre duas pessoas para diminuir drasticamente as chances de infecção. Então, se você caminhar ou se você correr mantendo esse distanciamento, está tudo ok. O que não pode é correr em grupinhos. Agora, também existe um outro fato. Vamos supor que realmente estamos no apocalipse, o mundo está acabando, vocês viram, pandemia de Covid destruindo todo mundo, nuvem de gafanhoto invadindo para tudo quanto é lugar, há primogênitos que estão começando a ficar preocupados, eu sou primogênito, e olha só, detalhe. Se a PAN e eu aproveitarmos o apocalipse para fazermos uma caminhada, uma corrida, não tem problema nenhum, porque nós vivemos na mesma casa, somos marido e mulher, nós respiramos o mesmo ar, nós dormimos juntos. Agora, o que não pode é você marcar com o seu amigo que mora lá sei onde, marcar com a outra pessoa que mora não sei o que, de se encontrarem para fazer uma caminhada juntos, formar grupinhos com proximidade. Isso sim vai elevar e muito o risco de disseminação da doença. Agora, mantendo o distanciamento social de 1,5 metro, não há problema, segundo a Organização Mundial da Saúde. O isolamento deprime... O seu irmão é primogênito. Uhul! O isolamento deprime o sistema imunológico? Não seria melhor a exposição ao vírus? Essa foi uma pergunta muito boa que me mandaram e é interessante, eu acabei fazendo uma pesquisa, é interessante a quantidade de pessoas que pensam assim. Não, o isolamento não deprime o sistema imunológico, muito pelo contrário, quanto mais você se precaver de infecções, quanto mais você se prevenir contra doenças, mantendo a alimentação saudável em dia, ingerindo água, fazendo toda aquela coisa que a gente já sabe, você se mantém saudável. Isso vai deixar o seu sistema imune ok, o que ajuda você a prevenir e a combater quaisquer infecções. Então, na verdade, isso ajuda, não deprime o sistema imune. O isolamento é importante para evitar disseminação da doença, para evitar que muitas pessoas desenvolvam a doença e comprometam o sistema de saúde. Esse é o grande problema. Como saber se já superamos o pico de contágio? Essa é a parte mais fácil. Nós olhamos para a curva de casos. Você faz a estatística, isso gera um gráfico. Eu costumava publicar diariamente os gráficos no meu perfil do Instagram. Parei com isso completamente porque eu perdi a confiança nos dados, simples assim. De repente eu já não confio mais na Secretaria de Saúde, já não confio mais no Ministério da Saúde, não sei se eu tenho motivos para isso, mas não confio. Então, como eu não quero estar envolvido com informação falsa, eu parei de publicar dados. Mas é dessa maneira que funciona. Você compila os dados, você faz a estatística, gera o gráfico. Enquanto esse gráfico tiver uma tendência de subida, você ainda não atingiu o pico. Se esse gráfico começar a mudar a inclinação dele e tender à horizontal,
Veja só, enquanto ele não chegar à horizontal, ainda é subida. Mas se ele tender à horizontal, atingir essa horizontal e ficar por um tempo sem crescimento, mesmo que não haja queda, é uma indicação, existem outras variáveis que devem ser analisadas, mas aí nós temos uma boa indicação de pico. Agora, isso só será verdadeiro se, após um certo tempo, ele inclinar ao contrário e começar a descer. Se ele retomar a subida, significa que o pico não foi atingido. Ah, mas por que o pico não foi atingido? Estamos vivendo isso agora. De repente as pessoas decidiram que não, tá legal, já tá mais ou menos controlado. Vamos abrir os shoppings, vamos abrir bares e restaurantes, vamos abrir... Ok, a doença voltou a disseminar, os gráficos voltaram a subir e temos dia após dia recorde de mortes e novos contaminados. Então, na verdade, ainda não atingimos o pico, mas saberemos quando isso acontecer, quando essa variação no gráfico for perceptível. Quanto tempo teremos que ficar em quarentena? Essa pergunta foi feita em maio. Se eu não estou enganado, essa pergunta foi mandada pelo Instagram no dia 8 de maio. E na ocasião eu respondi que no ritmo que as coisas iam, em termos de responsabilidade do governo, das autoridades de saúde, responsabilidade da população e tudo mais, eu respondi na ocasião que eu não via um fim da quarentena antes de agosto, setembro. Estamos gravando este vídeo no dia 26 de junho e é isso que nós estamos percebendo de fato. Apesar de algumas coisas começarem a ser liberadas, a quarentena ainda existe oficialmente. A Organização Mundial da Saúde não tirou a declaração de pandemia, porque alguns países que pareciam estar já caminhando para o fim, retomaram tudo de novo, exatamente porque flexibilizaram, permitiram a saída das pessoas às ruas, permitiram a abertura de praças, praias e tudo mais. Então tudo voltou a acontecer, é a retomada da pandemia. Então eu, mais do que nunca, tenho certeza de que a quarentena não termina antes de agosto e setembro. Quanto tempo o vírus pode ficar suspenso no ar? Essa pergunta foi mandada por um colega muito legal. A resposta é não sei. Eu já tinha respondido isso para ele no Instagram, mas eu vou manter essa resposta. Eu não sei. Acontece o seguinte: partículas de saliva são emitidas e já caem para as superfícies. Ponto. Por isso que tem esse distanciamento de 1,5 metro, né? Que é o suficiente para que essas partículas caiam sem atingir outra pessoa. Elas vão cair no chão, vão cair numa mesa, mas não vão atingir a pessoa, principalmente o trato respiratório dessa pessoa. Legal. O problema está nos aerossóis. Acontece que os aerossóis são micropartículas, são extremamente leves e elas conseguem flutuar, elas podem ficar. Mas, ao mesmo tempo, elas se disseminam muito rapidamente. Então, se você emite aerossóis num local ventilado, eles se espalham muito rapidamente. Então, as partículas virais não ficam concentradas. Mas o estudo não é conclusivo, então, na verdade, eu não sei. O fato é, ambientes mal ventilados e de volume pequeno, uma despensa, um banheiro, um quarto pequeno, isso sim pode ser perigoso porque aumenta a carga viral, mas nós não sabemos exatamente quanto tempo isso fica no ar. As pessoas devem usar máscaras enquanto se exercitam? Essa pergunta já estava meio que embutida na outra, mas ela está aí em especial porque foi destacada pela Organização Mundial da Saúde. Cada vez que olhávamos pela janela e víamos pessoas se exercitando sem máscaras, nós ficávamos revoltados. Mas a Organização Mundial da Saúde publicou que as pessoas devem se exercitar sim e que as pessoas devem fazê-lo sem máscara. Sim, você está ouvindo isso. Então, se for sair para uma corrida, se for sair para uma prática de exercício físico, mantendo o distanciamento social mínimo de 1,5 metro. O que não acontece aqui. O que não acontece aqui.
você não deve usar máscara. A fundamentação para isso é: a máscara não tem problema nenhum, mas o suor vai encharcar a máscara. Ao encharcar, ela diminui a capacidade de trocas gasosas através do tecido. E isso, consequentemente, vai levar você, praticante da atividade física, a ter uma hipooxigenação. Então isso pode ser não apenas desconfortável, mas acabar exigindo um esforço maior do seu corpo, o que pode causar outros problemas. Então o exercício físico, sim, deve ser feito sem máscara, segundo indicações da Organização Mundial da Saúde. O exercício físico, ponto. Todas as demais atividades com máscara. Os sapatos podem espalhar o novo vírus da Covid-19? Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há evidências de que os sapatos possam transmitir a Covid-19. É até interessante, porque o chão pode se contaminar, pessoas falando sem máscara podem contaminar o chão, e aí você caminha com o sapato naquele chão, claro que a sola do seu sapato vai se contaminar. Mas, evidentemente, isso só será perigoso para você se você lamber a sola do seu sapato. Se você pegar a sola do sapato e coçar os olhos. Sei lá. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde publicou recentemente que há uma probabilidade muito pequena da pessoa se contaminar com os sapatos. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que você deixe os sapatos do lado de fora, que você não entre com os sapatos em casa. Principalmente se você tem crianças em casa. Principalmente se essas crianças são pequenas. Então, se na sua casa há o costume de crianças brincarem no chão, engatinharem, crianças que lambem o chão, crianças que chupam o sapato, então realmente aí os sapatos se tornam perigosos. Se é uma casa como a nossa, em que vivemos apenas 2 adultos, tem minha filha, só que por causa da quarentena ela não vem aqui, então Ela também é adulta. Tá, ela também é quase adulta e eu acredito que ela não rolaria no chão nem lamberia os sapatos. Talvez. Então veja, na nossa casa em que somos 2 adultos, não haveria grandes problemas em trazer os sapatos para dentro, porque nós 2 não rolamos no chão, não lambemos o chão, não lambemos o sapato. Porém, quando eu faço algumas atividades, a Pan inclusive, quando faz algumas atividades, nós nos sentamos no chão. Inclusive, no vídeo passado, você me viu sentado no chão durante a instalação do papel de parede. E aí, sem querer, você pode acabar sujando a mão e, sem perceber, acabar se contaminando. Então, a recomendação, deixa o sapato do lado de fora. Eu me esqueci de comentar com você que nós deixamos a janela do lado de fora aberto, choveu durante a noite e a sapateira molhou todinha. Pronto, falei. Você ia perguntar algo? Eu ia aproveitar para perguntar na questão de bichinhos, por exemplo. Nós temos 3 gatas e elas andam pelo chão, andam pela nossa cama, pelo nosso travesseiro, pelo nosso prato, pela nossa boca e lambem a nossa boca. A sua. A sua, quando você está dormindo também. E põe a bunda na sua boca. Então, o fato delas andarem no chão e andarem em todo o resto pode te contaminar, não? Ainda não há evidências suficientes apontando transmissão de Covid-19 por animais domésticos. Detectaram um cachorro uma vez com partículas virais. Mas as patinhas. Tá, eu não sei quem tem patos como animais domésticos. Nós temos gatos. Pezinhos. Ah, os pezinhos. Os pezinhos e mãozinhas dos gatinhos podem se sujar, sim, podem. Embora eles estejam lambendo aquilo o tempo todo. Mas, de qualquer maneira, eu não posso responder pela minha cabeça, e sim, conforme eu disse, por fatos, relatórios, evidências científicas. Apesar de haver uma lógica nisso, eu prefiro não chegar a uma conclusão. Então, qual é a nossa atitude aqui em casa? Nós temos uma sapateira do lado de fora. Então, quando nós vimos de fora,
não necessariamente da rua. Nós vivemos num condomínio e às vezes temos que ir à portaria para receber alguma coisa, temos que ir à administração e tudo mais. Nós tiramos os sapatos do lado de fora da casa, deixamos os sapatos lá e entramos na casa com outros sapatos. Então, esse cuidado é bom. Eu não sei se os gatos podem transmitir, porque ainda não há um relatório científico comprovando isso, mas é melhor prevenir do que tentar remediar numa situação de pandemia. Deixa uma frestinha. Sem frestinha. Fora, Nica! O uso prolongado de máscaras cirúrgicas causa intoxicação por CO2 e deficiência na oxigenação? Muitas pessoas pensam isso, mas não. Também em resposta da Organização Mundial da Saúde, o uso prolongado de máscara cirúrgica gera desconforto. Pode gerar dermatite, né? Ficar com a pele sensível e acabar desenvolvendo alguns problemas de pele, mas definitivamente não há intoxicação por gás carbônico, definitivamente não há falta de oxigenação. O que é recomendado o uso de máscara cirúrgica não deve ultrapassar 2 a 3 horas. O profissional que trabalha com isso, depois desse tempo, precisa trocar esse equipamento, porque ele estará molhado, ele vai gerar uma série de outros problemas. Mas definitivamente você não vai se intoxicar definitivamente você não vai se intoxicar com gás carbônico nem ter baixa de oxigenação, porque você está usando a máscara por muito tempo. A maioria das pessoas que contraem a doença se recupera? A maioria das pessoas que contraem a doença se recuperam. É só você ver, por mais ruins que sejam os dados do Ministério da Saúde ou das secretarias, nós percebemos que neste exato instante nós temos mais de 1.100.000 de pessoas que contraíram a doença e pouco mais de 50 mil óbitos. Então, sim, a maioria das pessoas se recupera e isso é uma realidade no mundo todo. Então, a maior probabilidade é você se recuperar. O problema se você desenvolver a forma severa da doença e não tiver acompanhamento médico, seja por que razão for, aí sim o risco de óbito é muito grande. E aquela coisa que nós falávamos lá no começo da pandemia, pessoas acima de 60 anos, com comorbidade, isso já não existe mais. Isso, na verdade, nós já temos óbitos em praticamente todas as faixas etárias, incluindo crianças, e com comorbidade, sem comorbidade. Então, conforme eu já comentei diversas vezes, é uma doença nova, é uma doença que não existia, estamos aprendendo sobre ela. Lá no começo parecia ser essa a característica da doença, hoje ela já se apresentou de outras formas. Então o que nós sabemos a maior parte das pessoas se recupera sim. Beber álcool protege contra a Covid-19? Segundo o presidente da sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não. E é claro que estamos falando beber álcool no sentido de ingestão de bebida alcoólica. Ninguém está falando para você pegar o pote de álcool e ingerir. Não faça isso nunca, jamais. Mas não protege você contra a Covid-19. E um pequeno detalhe, é completamente contraindicada a ingestão de álcool pela Organização Mundial de Saúde, porque, adivinha? O álcool deprime o sistema imune. Scanners térmicos podem detectar Covid-19? Poxa, muito boa pergunta. Scanners térmicos existem principalmente em aeroportos e em alguns outros locais. Scanner térmico é o seguinte, você passa, ele tem uma câmera térmica e ele vai fazer uma imagem térmica do seu corpo, mostrando as temperaturas. Mas não dá para detectar Covid-19. Por quê? O que ele detecta é variação de temperatura corporal em relação ao meio ambiente. Então, o máximo que vai acontecer é ele dizer se você tem febre ou não. Agora, o fato de ter febre não significa que você tenha Covid-19. Você pode ter uma infinidade de outras infecções que também dão febre. Portanto, o scanner térmico não detecta Covid-19.
Existem remédios registrados para o tratamento de Covid-19? Não há remédios registrados para o tratamento da Covid-19, isso é oficial tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto por outras autoridades de saúde. Não há remédio registrado para tratamento da Covid-19. Eu preciso falar, eu não consigo deixar de falar, eu quero aqui deixar o parabéns à equipe médica do Hospital Albert Einstein e à presidência do hospital, que não sei se foi ontem ou anteontem, proibiu definitivamente a indicação de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Parabéns, Albert Einstein. Espero que outros hospitais sigam a sua atitude. Por que não a cloroquina e hidroxicloroquina? Não há evidências científicas que embasem o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Isso já está mais do que sacramentado pela Organização Mundial da Saúde, pelo CDC, pelo nosso Ministério da Saúde, pelo menos enquanto os ministros existiam. Bom, se bem que agora ele voltou a existir, mas além disso, equipes multidisciplinares e diversos institutos de pesquisa brasileiros e internacionais demonstraram que não há nenhuma evidência científica que a cloroquina ou a hidroxicloroquina melhorem o estado de saúde, não importa se em estado avançado, se em estado inicial da doença, não há evidências. Por outro lado, há sintomas colaterais, não sintomas colaterais, efeitos colaterais que podem ser graves associados ao uso prolongado desses medicamentos. E mais um detalhe, são medicamentos extremamente importantes para outras doenças, como artrite reumatoide, como lúpus e algumas outras. E aí essa associação da cloroquina e da hidroxicloroquina com a Covid fez com que o medicamento desaparecesse das prateleiras das farmácias e as pessoas que realmente precisam dessa medicação, e note, uma pessoa com artrite reumatoide, uma pessoa com lúpus e outras doenças, não vou ficar citando, tem lá no Instagram, essas pessoas fazem uso contínuo desses medicamentos. O que significa isso? Todos os dias, todos os meses, todos os anos, para controlar as doenças que causam problemas seríssimos para elas. Então, não se deve associar, em hipótese alguma, esses medicamentos com Covid-19. Colocar pimenta nas refeições protege contra a Covid-19? Pimenta é uma delícia. Colocar pimenta nas refeições é muito bom, mas não protege contra a Covid-19. Moscas domésticas transmitem Covid-19? Não, nem mosquitos. Espero que você saiba a diferença entre mosca e mosquito. Se você não sabe, mosca, mosquito. Borrifar no nariz ou ingerir água sanitária e outros desinfetantes ajuda a prevenir contra a doença? Essa pergunta está pipocando no mundo todo. Tanto é que ela foi parar lá no site da Organização Mundial da Saúde. Não ingira água sanitária, não borrife água sanitária no seu nariz, não ingira desinfetantes, não borrife desinfetantes no seu nariz, são perigosíssimos, podem causar intoxicações severas, podem causar inclusive lesões graves nos seus órgãos internos e, pior, não protegem você contra a Covid. Então, não. E beber metanol? Não beba metanol. Na verdade, não beba álcool nenhum, conforme eu já disse, não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, porque o álcool deprime o sistema imune. Agora, o metanol é um álcool que, além de causar problemas sérios de intoxicação, ele é cancerígeno. Então, não. É verdade que as redes de telefonia 5G ajudam a espalhar o vírus? Existe epidemia grave de Covid-19, inclusive em países que estão na rede 3G. O Brasil ainda não chegou na era 5G, estão prometendo, mas até agora não está bem assim. Então nós estamos só no 4G e olha a nossa situação. Não há correlação nenhuma
entre propagação do vírus e as ondas eletromagnéticas da rede de telefonia 5G. Portanto, fique tranquilo, não é isso que está causando a epidemia. O que está causando a epidemia é a irresponsabilidade da população e a falta de atitude dos governantes. Ponto final, pronto, falei, acabou, ponto. É isso. Expor-se ao sol ou a temperaturas superiores a 25 graus Celsius ajudam a prevenir o vírus? Não. Se fosse assim, os países tropicais estariam livres da Covid. Não, não ajuda. A capacidade de prender o fôlego por 10 segundos ou mais, sem tossir ou sentir desconforto, indica que a pessoa não tem Covid-19? Isso rodou a internet recentemente. Você quer saber se está com Covid-19? Prende a respiração por 10 segundos. Eu não estou contando. Não tossi, não me causou nenhum problema, não estou nem sem fôlego, na verdade. Eu até conseguiria ficar mais um tempo. Mas isso apenas diz que eu não tenho nenhum problema respiratório e estou bem em termos de oxigenação. Ponto. Só isso. Isso não significa que eu não esteja com Covid. Eu posso estar com Covid e ainda assim não demonstrar. Outra coisa, vamos supor que nesses 10 segundos em que eu prendi a respiração eu começasse a tossir ou sentisse algum desconforto. Isso apenas indica que eu tenho algum problema respiratório, que não precisa ser Covid-19. Pode ser uma pneumonia, pode ser uma gripe, pode ser qualquer outra coisa que mexa com o meu fôlego, que me dê tosse. Pode ser uma tuberculose, por exemplo. Tá? Ou eu posso ser fumante, não, eu não sou fumante, mas eu posso ser um fumante compulsivo, fumo maços de cigarro por dia, e aí ao tentar prender a respiração eu começo a tossir. Então não, você não tem como saber se a pessoa tem Covid-19 com o teste da respiração. Lâmpadas ultravioleta podem ser utilizadas para desinfecção das mãos? Não. Lâmpadas ultravioletas são extremamente importantes para a eliminação de micro-organismos, inclusive são muito usadas na indústria, são muito usadas nos institutos de pesquisa, mas não diretamente sobre a pele, não na presença das pessoas. Porque o ultravioleta pode gerar dermatite, pode gerar queimaduras, pode gerar problemas oculares. Então você não deve se expor ao ultravioleta, mesmo os de frequência mais baixa, né? Você não deve fazer essa exposição. Portanto, não é, em hipótese alguma, um método indicado. Água e sabão, acabou. Água e sabão é a medida mais eficaz para combater o coronavírus. Não há necessidade de nada mirabolante para isso. A vacina contra o sarampo pode diminuir a severidade dos sintomas da Covid-19? Não. Existe um estudo estadunidense que mostra que uma vacina tríplice, a MMR, esse MMR é Measles, Mumps and Rubella, que é sarampo, cachumba e rubéola, tem aumentado a resposta imune geral da pessoa que recebeu a vacina. É uma vacina aplicada em crianças e que acabam desenvolvendo uma tolerância maior do sistema imune contra infecções em geral. Mas ainda não há algo conclusivo se isso ajuda a diminuir a severidade dos sintomas. É uma hipótese e diversos grupos de pesquisa entraram nessa tendência de testar se existe de fato essa correlação entre diminuição de severidade dos sintomas e pessoas que foram vacinadas com MMR. Mas a vacina só do sarampo, nenhuma evidência. Quantas perguntas, quantas dúvidas, quantos mitos, na verdade, você também deve ter alguma. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, se você ouviu falar de alguma coisa, deixe nos comentários que aí a gente continua interagindo a respeito desse assunto, porque é de verdade importante.
Um colega disse que já estava na hora de parar de falar sobre Covid-19 e eu discordei. A gente precisa continuar falando para que você continue se protegendo. Infelizmente, nós temos memória curta e quando as coisas começam a ficar bem, se é que elas estão ficando bem, nós temos a tendência de relaxar. Isso não deve acontecer. Então, lembre, higienize-se bem, lave sempre as mãos, use álcool em gel, não saia da sua casa sem usar máscara, evite aglomerações, mantenha distanciamento social e só saia de casa se for realmente necessário. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Ajude a gente, nós estamos levando conteúdo legal para você todo sábado às 18 horas. Então faz esse favorzinho para nós, clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se, não se esqueça de ativar o sininho. Continuo duvidando que funciona, mas vai que. Clica no inscrever-se, ativa o sininho. Nós nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Pinguim de Barbicha. Tchau! Tchau!